Bom, pessoal, esse é um tema que parece ser simples, principalmente porque a gente tem uma tendência de olhar para esse tema de uma forma muito simplista. A gente cria uma espécie de receitinha de bolo. Se eu orar, jejuar e ler a Bíblia, então eu estou santo, eu sou santo. Mas no momento em que eu não estou orando, não estou jejuando e não estou lendo a Bíblia, então eu não estou santo, eu não sou santo. Então isso é um problema. Quando a gente tem essa visão mais reducionista do assunto, essa visão mais simplista, tem uma série de outras perguntas que ficam sem respostas. E a gente, evidentemente, vai tentar trabalhar expandindo esse assunto, expandindo o olhar sobre o tema da santidade, da santificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito. Precisa trabalhar com a noção correta do que é santificação, porque somente quando eu trabalho com essa noção correta é que eu de fato tenho condições de entender o que a Bíblia me ensina a respeito da santificação. Então a palavra santo do latim sanctus, que seria o mesmo pios, que é o mesmo pio, que é a noção de pureza, e em grego essa noção de separação, de pureza, é daí, inclusive, que vem a palavra pia, de onde a gente lava as mãos, isto é, de onde a gente tira a impureza das mãos. A pia, isto é, o lugar que torna puro. Essa noção, então, de ser santo, ela vem sendo distorcida ao longo dos anos no meio evangélico. E aí, quando eu falo sobre ser distorcida, não é que nós arrogantemente pretendemos dizer que todas as igrejas ensinam errado sobre santidade. Não é isso. Eu apenas deixo a crítica, o diagnóstico de que muitos cristãos individualmente têm um olhar equivocado sobre a santificação. Como, por exemplo, a ideia de que a santificação nos conduz à pureza. Não, a santificação, apesar da origem da palavra, não é a santificação propriamente que nos conduz à pureza. Ok? Para isso eu tenho que saber fazer uma distinção entre justificação pela fé e santificação. Tudo bem? Então a gente vai fazer fazendo a exposição do assunto. Assim que eu terminar, eu abro para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, levante sua mão que eu levo o microfone até você. Se você ficar tímido, deixa aí a pergunta por escrito e tal, que eu leio a sua pergunta. Mas vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu digo que nós buscamos pela santificação, que fulano é santo, que a igreja busca pela santificação, não tem a ver com aquela ideia de reclusão social, ok? A primeira imagem que deve ser desconstruída da nossa mente é a ideia de que se eu estiver envolvido com família, se eu estiver envolvido no ambiente de trabalho, se eu estiver envolvido no ambiente escolar, estudantil, eu poderei de alguma maneira me contaminar moralmente e com isso eu deixo de ser santo, ok? Por quê? Justamente porque a própria história da igreja mostra, junto da própria Bíblia, evidentemente, quando ela ensina sobre a presença do pecado na vida do ser humano, que não é a reclusão social, não é o sujeito se tornar um monge, não é ele ir para um mosteiro, não é ele se isolar das pessoas, que vai fazer com que o desejo pecaminoso desapareça do seu coração. Então o problema não estaria nos atos externos, morais, que a pessoa pratica propriamente. Esses atos externos, eles seriam apenas consequências de algo mais profundo, que nesse caso é o desejo. Então, do que adianta na presença das pessoas eu não fazer coisas erradas, que no meu momento privado, no meu momento particular, quando não tem ninguém vendo, eu faço essas mesmas coisas. E eu só não faço publicamente porque eu não quero ter uma imagem ruim diante das pessoas. Estão percebendo? Então
Então a santificação tem muito mais a ver com o aspecto de transformação interna que Deus promove em nós do que o aspecto externo, apesar de que o nosso testemunho é sempre externo, são outras pessoas que estão nos vendo. Mas não é pelo fato de outras pessoas nos verem que isso nos torna santos. Se deixamos de fazer as coisas que deixamos de fazer, que a Bíblia diz para não fazermos, apenas porque o pastor ordena, apenas porque somos figuras públicas, apenas porque de repente alguém vai estar vendo, então naquele momento não está ocorrendo santificação em nós. O que está acontecendo é medo de que a nossa imagem seja desconstruída, mais nada. Então, basicamente, a palavra santificação significa originalmente em grego separar do profano para o sagrado. Seria basicamente isso, separar do profano para o sagrado, ok? Então, a gente costuma dizer que quando nós entendemos que santificação tem a ver com separação, então o que é que nos torna puros de fato? O que é que nos torna, diante de Deus, pessoas que não possuem pecado? É a justificação pela fé. A justificação, lá quando nós estudamos sobre a ordem da salvação, nós aprendemos que depois da conversão existe a justificação pela fé. A justificação é o ato externo de Deus, é uma espécie de um ato jurídico, em que Deus nos declara perdoados de todos os nossos pecados, desde quando nós nascemos até o dia que nós vamos morrer. Então todos esses pecados, 100% dos pecados cometidos no passado, os que nós cometemos hoje no presente e os que nós ainda vamos cometer no futuro, todos esses pecados já foram perdoados a partir dos méritos de Cristo na sua obra na cruz do Calvário. Então é como se fosse um par de lentes, de óculos. Esse par de lentes é o Senhor Jesus. Então Deus nos olha a partir desse par de lentes. Ele, ao nos olhar, Ele olha para a pureza que o Senhor Jesus teve enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Então quando Ele olha para o Sérgio, quando Ele olha para Rosário, quando Ele olha para a Patrícia, quando Ele olha para o Leonardo, quando Ele olha para o Wellington, quando Ele olha para o Hugo, quando Ele olha para cada um de nós, é como se Ele estivesse vendo a pureza que o Senhor Jesus possuiu, teve durante todo o seu ministério terreno. Agora, Deus não é bobo, e Deus não mente para si mesmo, Ele não se engana, falando, poxa, eu vou fingir aqui que o Wagner nunca pecou. Não, não é isso que Deus está fazendo. Deus está perfeitamente consciente de todos os pecados do Wagner. Ele apenas está declarando o Wagner justificado a partir dos méritos de Jesus. Tudo bem, Wagner pecou, ele ainda peca e ele ainda vai pecar, mas eu o declaro inocentado, perdoado de todos os seus pecados por causa do que o meu filho Jesus fez. Essa é a justificação pela fé. Então, a pureza no sentido de, não de ausência do pecado, né? Porque isso aí vai ser etapa da glorificação, mas a pureza nesse sentido de perdão de pecados, ela vem pela justificação pela fé, e não pela santificação. O resultado é que quando as pessoas confundem justificação com santificação, elas ficam uma vida inteira buscando pela santificação, achando que é assim que elas vão se livrar dos seus pecados para elas serem salvas. Mas é o contrário. Se eu entender que eu primeiro fui amado, se eu entender que eu primeiro fui perdoado, o ato de santificação nada mais é do que em graça, por gratidão, eu recebo esse perdão, recebo essa declaração e me dedico a uma vida para Deus, com Deus, que tem as suas características, evidentemente, que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então eu não me santifico primeiro para receber a graça de Deus depois, que é o que a maioria dos evangélicos com essa leitura equivocada fazem. É o contrário.
porque eu já recebi o perdão, já fui justificado pela fé, já fui amado, já fui salvo, é que agora eu experimento dessa graça em santificação. Por isso que santificação não é para me tornar puro, porque o que me torna puro é a justificação pela fé. Então, para que serve a santificação? Claro que existem N outras coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas basicamente, num primeiro momento, a santificação vai servir como um processo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. E aí a outra característica da santificação é que é um processo de aperfeiçoamento inacabado. E talvez seja daí que vem a frustração de muitos crentes, porque muitos acreditam, principalmente aqueles que decorrem da tradição cristã inglesa, de John Wesley, de que é possível você chegar num nível de santificação que você pare totalmente de pecar, e que você chegue então, como dizia John Wesley, ao perfeito amor. Do perfeito amor e para de pecar. Só que nós sabemos que por prática cotidiana isso não é verdade. E é isso que gera muita frustração e muita culpa em muita gente. Primeiro porque ele está entendendo que ele tem que se santificar para se livrar da culpa e se livrar do pecado. Ele acha que quanto mais ele for santo, menos ele peca, o que não é verdade. E segundo, que ele tem ainda essa frustração porque ele acredita que ele pode chegar nesse nível de santidade, o que também não é verdade. Esse nível de perfectibilidade, o que também não é verdade. Tem um artigo pela Mackenzie, de um sujeito chamado Valdeci, felizmente eu não lembro o sobrenome dele agora, que o título é muito interessante. Ele fala assim: o perfeccionismo como obstáculo para a santificação. E aí ele vai propor, primeiro ele faz uma leitura do que é o perfeccionismo, é aquela ideia de nós sempre criarmos ideais de pensamento, de comportamento, de atitudes em relação a nós mesmos, em relação aos outros. E esses ideais, eles são de certo modo inatingíveis. Eles só são atingíveis na cabeça do perfeccionista. E evidentemente que o perfeccionista, ele tende a ser muito autocrítico. Para ele nada do que ele faz nunca está bom. Ele sempre tem essa tendência de achar que ele pode melhorar. E aí, quando esse perfeccionista se converte, ele acredita que a busca pela santidade envolve esse perfeccionismo também, onde ele é tão crítico consigo mesmo que ele tem dificuldades até para aceitar o perdão do próprio Deus, porque ele diz assim: não, tudo bem, Deus até me perdoa, mas eu acho inadmissível conhecer o que eu conheço de teologia, eu acho inadmissível conhecer o que eu conheço de Bíblia, eu ainda voltar a pecar desse jeito, como se o conhecimento teológico é que fosse pré-requisito para a santificação. E na verdade o que está acontecendo é que o perfeccionismo está atrapalhando o processo de santificação, porque esse processo vem única e exclusivamente de Deus. Não há nada que possamos fazer que santifique a nós mesmos, mas nós vamos aprender daqui a pouquinho que no processo de santificação existe uma participação nossa, mas mesmo nessa participação, no final o mérito é todo de Deus. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Então, depois de distinguir justificação de santificação, entender esse conceito de santificação, e entender qual é o campo da pureza, que atua na pureza, o campo que atua na pureza é o campo da justificação. Então agora é preciso entender que há basicamente dois tipos de santificação que acontecem na nossa vida: a estática e a progressiva. Ok? O movimento, a santificação estática, ela acontece no momento da conversão. Então o que acontece? O Espírito vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que a gente chama de chamada eficaz.
Aí você responde positivamente a essa chamada eficaz. Isto é, você diz sim para Cristo, você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Nesse momento então que o Espírito está te chamando positivamente, ele está gerando nova vida em você, porque você estava espiritualmente morto. É o que a gente chama então de regeneração. Então depois da regeneração vem a conversão, você diz sim, você responde positivamente e passa a andar na presença do Senhor. Naquele mesmo momento, você não apenas nasce de novo, como você é declarado perdoado por todos os seus pecados. Vem a justificação então. Deus, nesse ato externo, você não sente nada, você não arrepia, você não sapateia, você não fala em língua, você não é arrebatado, nada de sobrenatural acontece. Deus simplesmente te declara justo, perdoado de todos os pecados. Ok? O próximo passo então será a santificação. Então naquele primeiro momento Deus te declara santo, mas não é santo no sentido de que você nunca mais vai pecar, é santo no sentido de que agora você foi separado para ser propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele e nunca mais deixará de pertencer. É isso que significa essa santidade estática. Agora veja bem, uma coisa é você nascer de novo, ser gerado novamente, você ter todos os seus pecados perdoados. A outra coisa é a sua mente, o seu raciocínio, a sua consciência agora começar a entender o que foi que te aconteceu. Para isso você vai precisar assumir uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, isto é, uma visão que interpreta a realidade no seu entorno, e até mesmo quem é o próprio Deus e o que ele foi e o que foi que ele fez na sua vida. Você vai precisar de ver isso de uma forma bíblica, cristã. Entra nesse momento então agora a santificação, ok? Não mais como algo estático, mas sim progressivo. A santificação progressiva, que é o momento em que você pouco a pouco vai aprendendo sobre Deus, sobre a vontade dele, sobre a sua palavra, sobre nós, sobre o destino do ser humano, sobre a vida após a morte. Você vai aprender como interpretar a realidade à luz da vontade de Deus, dos objetivos de Deus. Tudo isso acontece por meio da santificação. Para isso, então, Deus usa instrumentos. Quais são esses instrumentos que ele usa? O primeiro dos instrumentos é a Bíblia, é o estudo das Escrituras. É pelo estudo das Escrituras que você aprende a maneira correta de orar. É pelo estudo das Escrituras que você aprende a maneira correta de cultuar. É pelo estudo das Escrituras que você aprende a maneira correta de evangelizar. É pelo estudo das Escrituras que você adquire uma ética específica para a sua vida, seja no momento que você estiver vivendo comunitariamente ou no momento que você estiver sozinho. Então o primeiro meio de graça, a primeira forma de te santificar, de te manter separado e aperfeiçoado, é pelo estudo das Escrituras. A segunda forma é a oração. Porque depois então que Deus falou com você pela palavra, agora é a sua vez de falar com Ele. E você fala com Ele pela oração. E na oração você vai expressar então suas necessidades, seus agradecimentos, suas impressões, suas insatisfações, suas incertezas, É para Ele que você vai se abrir intimamente e falar tudo aquilo que está no seu coração. Até porque se você não falar, Ele já sabe mesmo. Não tem como esconder dele. E aí você se relaciona com Deus através da oração e através das Escrituras. Mas existem ainda outros meios de santificação, como as tribulações, as enfermidades, a falta de dinheiro, a falta de trabalho, as dificuldades familiares. Todas as tribulações fazem parte dessa manifestação do amor de Deus sobre nós, que nos aperfeiçoa.
Porque é justamente na dificuldade que nós, em humildade, buscamos ao Senhor e experimentamos a dependência dEle, experimentamos a sua graça, experimentamos o seu amor. Então a tribulação, qualquer que seja ela, o desemprego, problema com a família, enfermidade, o que quer que seja, também são meios de Deus nos santificar, são instrumentos de santificação na nossa vida. Por isso que eu disse que a gente tem essa leitura equivocada, porque a gente acha que quando está passando por uma tribulação, por exemplo, é o diabo. A gente cria o que eu chamo de capetização terceirizada. Tudo a gente demoniza, quando na verdade é a ação do próprio Deus sobre nós, nos aperfeiçoando. Agora, que aperfeiçoamento é esse? Lá em Efésios, capítulo 4, vai falar sobre a perfeita varonilidade de Cristo. Essa perfeita varonilidade de Cristo, se não me engano, a partir do verso 11, que ele vai falar lá dos ministérios que são usados justamente para a santificação da igreja, para que todos atinjam a perfeita varonilidade de Cristo. Essa varonilidade tem a ver com essa perfeição. Lá no porvir, na glória eterna, quando estivermos na presença do Senhor, de forma plena, absoluta, que em nós não existir mais o pecado, seremos perfeitos como perfeito é o nosso Senhor Jesus. Enquanto esse momento não chega, nós somos aperfeiçoados para chegarmos nesse momento. Porque o objetivo final da santificação, como diz Pedro na sua segunda carta, é participarmos da natureza divina de Deus. O que é participar da natureza divina? Não é sermos deuses, tira isso da cabeça, se você em algum momento interpretou isso. Mas participar da natureza divina é o que a gente chama na teologia de participar da pericorese ou da dança pericorética, isto é, entre Pai, Filho e Espírito Santo existe uma harmonia perfeita, em que os três estão sempre satisfeitos, uns com os outros e consigo mesmos, e consigo mesmo. Participar da natureza divina é eu ter essa oportunidade de estar satisfeito comigo mesmo e satisfeito com o Pai, satisfeito com o Filho, satisfeito com o Espírito e satisfeito com os meus demais irmãos. É isso que significa participar dessa natureza divina. E eu só tenho condições de participar dessa natureza porque desde já eu já estou sendo aperfeiçoado. Então vocês entenderam que isso não está ligado diretamente à pureza. A pureza, o que me vincula a ela é a justificação pela fé. É por isso que essa ideia de que quanto mais eu me santifico, menos eu peco, é outro equívoco. Porque se eu olhar para essa ideia de que eu me santifico e com isso eu peco menos, então vai ser possível aquela ideia de John Wesley de que aqui nessa terra em algum momento eu vou parar totalmente de pecar, basta escolher parar de pecar. Se você na sua experiência está conseguindo fazer isso, amém, que bom, porque eu não. Em 25 anos de evangelho, eu continuo lutando contra o velho homem. O que a Bíblia me ensina é que eu posso resistir o diabo porque ele vai fugir de mim. Mas em se tratando do velho homem, da natureza carnal, da carne, da natureza pecaminosa, o que a Bíblia me ensina é o quê? Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque eu não venço o velho homem. O velho homem, o Lutero tem uma frase muito legal que ele diz assim: eu achei que o velho homem estivesse morto, mas eu descobri que o miserável sabia nadar nas águas do batismo. Tudo bem, né? Que tem uns que entram com o capeta seco e saem com ele molhado. Realmente não houve ali uma conversão e tal, não houve um batismo legítimo e tudo. Mas para aqueles que se batizaram legitimamente, em algum momento eles vão descobrir que tem momentos que o velho homem grita querendo voltar, com as velhas práticas, com a velha moralidade. Nós lutamos o tempo todo contra o velho homem, por quê? Porque ele não se converte.
Qual é o outro nome dado na psicologia, na filosofia, para o velho homem? Desejo. Desejo. O desejo humano é sempre contra Deus. Todos os dias você não levanta pensando: vou orar, vou jejuar, vou buscar, vou consagrar minha vida, vou me dedicar ao Senhor. Todos os dias que você se levanta, o primeiro pensamento que você tem é sempre da possibilidade de pecar. Então, eis a grande frustração de muitas pessoas quando elas estão buscando a santificação, que elas estão de verdade acreditando que se elas buscarem pela santificação, elas vão parar definitivamente de pecar. E nós já aprendemos que, infelizmente, nessa vida, nós não paramos de pecar. Eu não estou com isso aqui abrindo uma ressalva para que você conscientemente saia por aí fazendo tudo aquilo que o seu coração se inclina a fazer, todos os seus desejos. Não é isso. O que eu estou te explicando é que o que te torna puro é a justificação pela fé. Repara que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, verso 24, fala sobre o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Um pouco antes disso, os versículos anteriores tem uma série de coisas, de recomendações que o Paulo deixa: orar sem cessar, uma vida piedosa de temor, praticar a oração. E aí no final ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, o texto está querendo deixar claro que ações morais não são suficientes para santificar ninguém. Ações morais, como gestos de bondade, gestos de temor, gestos de busca, gestos de piedade na vida de um não cristão, é o que a gente chama de graça comum. Deus, na sua infinita misericórdia, possibilita que aquela pessoa ainda tenha gestos de bondade por causa da graça dele que está sobre a vida da pessoa. E esses gestos de bondade em nós, cristãos, regenerados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, servem apenas como o ornamento dessa obra de santificação, servem apenas como um testemunho externo para que as pessoas vejam que nós estamos sendo dia a dia transformados. Mas não é a realização dessas coisas que nos santifica, porque senão eu anulo a graça. Lembram daquilo que eu disse no início? Se eu primeiro busco a santificação, e principalmente entendo que a santificação está vinculada a atitudes moralizadoras, moralizantes, morais, para depois eu receber a graça de Deus, então eu anulei o sacrifício de Cristo, eu anulei a graça. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, Deus cria a boa obra para que de antemão nós andássemos nelas. Então tem gente que acha que tem que fazer uma boa obra primeiro, para Deus ver que Ele fez essa boa obra e derramar graça sobre a vida da pessoa. E não é. É o contrário, porque essa pessoa foi salva pela fé e não pelas suas obras, agora em testemunho não para Deus, mas em testemunho público para as outras pessoas, é que ela comete essas obras, é que ela se dedica a essas obras. Do contrário, não haveria nenhuma diferença entre um espírita e nós, porque o espírita também é tentar ser salvo. O que tem muito crente fazendo é a mesma coisa. Finalmente, então, quem é que santifica o ser humano? É Deus ou é o homem? Nós temos lá 2 Coríntios 5,17, Romanos 11, 33 a 36, Hebreus 12, 14,
Romanos 6, 19 e 22, Efésios 4, 22 e 23, Romanos 7, de 7 a 25, Romanos 5, 1, 2, 7, 8 e 9, Efésios 2, de 1 a 9, e vários outros textos que vão nos mostrar que quem santifica é o próprio Deus. Ok? Quem santifica é o próprio Deus. Lembrem-se, na conversão, o que houve logo depois? Aquela santificação estática. Deus me separa para Ele. E depois agora Ele vai trabalhar o quê? Me educando, vai trabalhar na minha consciência, vai trabalhar me orientando nessa santificação progressiva, sobre quem Ele é, qual é o seu plano, qual é a sua vontade. Ok? Então, é Deus quem nos santifica. Mas e como é que ficam os textos bíblicos que falam então sobre o buscar a santificação? Por isso que eu disse que existe uma participação nossa, mas no final o mérito não é nosso. Levando em consideração que o desejo não se converte, que o velho homem não se converte, pelo contrário, a gente está sempre lutando contra ele, quem gera em nós um desejo de buscá-lo é o próprio Deus. Agora, reparem um detalhe interessante, tem muita gente que se apropria disso para também fazer uma leitura equivocada, porque ele pensa assim, bom, se quem gera em mim desejo é o próprio Deus, então hoje eu não vou ler a Bíblia. Se der um desejo de ler, eu vou ler, porque aí eu sei que foi Deus que pôs o desejo em mim. Se der uma vontade de orar, eu vou orar, porque eu sei que foi Deus que pôs. Então, se esse desejo nunca aparecer, eu nunca vou fazer, porque está rolando por conta dele. Não é assim que interpreta, não é assim que entende. Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Quando um pai vira para um filho e mostra para ele a realidade, o mundo das drogas, o mundo da prostituição, as más companhias, os maus elementos, os delinquentes, os criminosos e tudo. Esse filho deve esperar que um viciado em droga, que um mau elemento vide para aquele tipo de vida, para que ele diga não? Não, ele não tem que esperar. Ele não tem que esperar sentir um desejo de obedecer o pai dele para que ele obedeça. É autoevidente, a educação que o pai dele está dando para ele, que essa mãe e esse pai estão dando, já é algo autoevidente. Se eu já tenho nas Escrituras toda a orientação de como eu devo andar na presença de Deus, eu não devo esperar que o desejo se manifeste, porque às vezes a gente fica achando que é uma coisa mística, quando na verdade o processo de santificação ele é ao mesmo tempo um ato voluntário, porque nós não somos robôs diante do Senhor. Então, de uma forma mística, de uma forma que nós não entendemos plenamente, porque a Escritura não traz detalhes, a ação santificadora de Deus atua em nós, gerando em nós um desejo, mas ao mesmo tempo nós respondemos de forma voluntária nessa busca por santificação. Então, nessa busca por santificação, eu não preciso esperar ter o desejo de orar. Pelo contrário, eu não luto diariamente contra a vontade de não orar. Então, eu devo conscientemente buscar ao Senhor em oração. Eu não luto diariamente contra a preguiça e a vontade de ler a Bíblia. Então, eu devo conscientemente lutar contra essa preguiça, esse desânimo, ou qualquer que seja a motivação contrária, e ler e estudar as Escrituras. Quando eu estou fazendo isso, eu estou respondendo a esse chamado para a santificação. Mas de uma forma, como eu já disse, que a Bíblia não traz detalhes de como é que a vontade de Deus e a nossa se misturam, mas no final resulta nisso. O mérito no final é todo de Deus, porque quando a gente olha para a motivação inicial do nosso coração, era de não orar, era de não ler a Bíblia, era de não buscar o Senhor, era de não cultuar, não evangelizar, não caminhar mais na presença do Senhor. Então isso é uma coisa que precisa ficar bastante clara para nós,
que quem nos santifica o tempo todo é o Senhor, ainda que nós tenhamos que voluntariamente responder a esse chamado de santidade. No final, o mérito é dele, porque se fosse olhar o nosso coração, nós nunca teríamos a vontade de nos santificar. Então é importante que a gente tenha essa compreensão. Então tem um parágrafo aqui de um texto que eu acho bastante interessante. E eu queria ler ele para vocês. É um parágrafo bem curtinho. Desse modo, o autojulgamento, a renúncia pessoal ao pecado e a busca pela santidade não são ações praticadas por nós para nos aperfeiçoarmos na santificação. Não, pelo contrário. O autojulgamento, a renúncia pessoal ao pecado e a busca pela santidade são consequências da graça de Deus em nós. Deus gera em nós a consciência de que não vale a pena vivermos escravos do pecado. Ele nos gerou de novo, portanto, nossa crença, nossos valores e nosso comportamento devem ser baseados na palavra de Deus. Ora, isso significa que o mérito é todo de Deus. A credibilidade pela transformação do nosso ser é atribuída a Ele. Isso é uma síntese básica do que eu acabei de dizer, não é? Que nós não devemos confundir moralidade, moralismo, ações morais com santidade, com santificação. Não é fazendo essas coisas que eu me torno santo. É o contrário, porque eu fui tornado santo é que eu faço essas coisas. Não é fazendo essas coisas que eu obtenho a salvação e a justificação pela fé. É o contrário. É porque eu já fui salvo e já fui justificado é que eu faço essas coisas. Note como que isso tira um peso enorme de uma culpa virtual sobre muitas pessoas. Porque é claro, irmãos e irmãs, que o pecado gera culpa. Ele gera tristeza. Mas, em geral, a maioria dos cristãos, mesmo que eles não conversem sobre isso entre si, poucos amigos, não são de confidenciar muitas coisas, mas nós sabemos que a maioria dos cristãos, ao invés de ser um povo alegre e feliz por causa da graça de Deus, eles são um povo triste e oprimido. Eles são tristes e oprimidos não é porque o pastor oprime, não é porque a Bíblia oprime, não é porque... Não, eles são tristes e oprimidos porque inverteram o processo. Não é a santidade que vem primeiro e a salvação depois. É a salvação que vem primeiro e a santidade depois. Não são as regras morais que vêm primeiro, elas vêm depois. Elas vêm depois. E aí cabe então uma reflexão bem interessante. Poxa, se a santidade não é para eu vencer de forma definitiva o pecado, porque o que vai vencer de forma definitiva é a glorificação. Se a santidade não é para me tornar puro, porque o que me purificou foi a justificação pela fé. Então, para que serve essa bendita dessa santificação? Além, queridos, como nós já dissemos, do aperfeiçoamento, para que a gente chegue lá à perfeita varonilidade de Cristo, o mesmo estado de perfeição de Cristo lá na vida eterna, a santidade ela serve fundamentalmente para que você se relacione com o Senhor. Se você usar a santidade como um fim em si mesmo, você sempre se frustrará. Porque o seu ideal de perfeição, ou o seu ideal de lutar contra o pecado, seu ideal de não querer pecar contra o Senhor, ele sempre vai ser frustrado. Sempre vai ser frustrado. Eu estava lendo um autor há pouco tempo que dizia o seguinte, ele comentava exatamente isso, o Brennan Manning.
se você não entender que em primeiro lugar você foi amado por Deus, ao ponto de Cristo fazer o que fez, você vai ter dificuldade de aceitar até o próprio perdão de Deus. E você vai ficar lutando contra os seus pecados. E sempre ao se deparar com uma queda, um deslize, um desvio, sempre que você pecar, você vai se frustrar de tal maneira que você não vai conseguir perdoar você mesmo. E Deus não é esse tipo de Deus carrancudo, que está esperando uma perfeição de você para depois Ele derramar uma graça sobre a sua vida. É o contrário. Mesmo sendo justo e odiando o pecado, Ele decidiu resgatar você com a graça dele, por intermédio do que Jesus fez. E somente a partir disso, então, quando você entende que você não está mais debaixo da ira dele, e sim do amor dele, é que você consegue se relacionar com ele, respeitando os seus limites, as suas quedas, a sua condição de pecador, e diariamente entendendo que é na sua fraqueza moral que se aperfeiçoa o poder de Deus, porque Ele não confia em você, Ele não está esperando o melhor de você, Ele sabe que você não vai dar conta, e é por isso que é Ele quem santifica você. Amém? Tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo? Só um minutinho, querido, eu vou terminar a ministração e já passo para o senhor. Então, a gente precisa ter esse conhecimento a respeito de Deus. A nossa posição em Cristo é que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Uma vez que nós não estamos debaixo dessa ira, a gente não tem que ter medo de Deus ou medo da punição dele, e com isso tentar nos santificar. É o contrário, porque fomos amados, porque fomos recebidos no seu reino, porque Jesus fez por nós o que fez, é que agora nós vamos buscar nos precaver contra o pecado. O que a Bíblia ensina lá em Gálatas capítulo 5? Que a carne milita, isto é, ela luta o tempo todo contra o Espírito, com E maiúsculo, isto é, a nossa vontade, nosso desejo, o pecado que habita o tempo todo contra a vontade de Deus, manifesta no Espírito. Por isso que lá vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, se você não usa a santificação como um fim em si, para você alcançar a graça de Deus, você usa como um meio, como um instrumento, como uma ferramenta, como uma ponte, como um aporte, como um apoio, como uma mão, como algo que te conduz a Deus, para que você se relacione com Ele, vai fazer sentido, porque você vai se relacionar com esse mesmo Deus por toda a eternidade. E evidentemente que há duas formas de você se relacionar com o Senhor: pelos meios ordinários, isto é, servindo a Ele no dia a dia, no seu envolvimento na criação, pelo mandato cultural, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, pelo mandato social, servindo a igreja, servindo ao próximo, mas também por uma relação direta. E essa relação direta acontece pela santificação. Tudo bem? Então, para a gente finalizar, para eu abrir para as perguntas, a santificação, queridos, ela abrange todo o nosso ser, o corpo, a alma e o espírito. Então nós temos N textos que falam sobre o pecado contra o corpo, o pecado contra a alma. E é claro que eu não vou ficar dando detalhes teológicos aqui, mas esses textos nos chamam a atenção para dizer o seguinte: que a espiritualidade, ela não é vivida de uma forma alienante. Volto a dizer aquilo que eu disse lá. A espiritualidade, a santificação, elas não são experimentadas. Eu saio do convívio social. E ela também não é experimentada dessa forma dualista,
em que apenas as atitudes que eu cometo dentro do templo, que eu tenho dentro do templo, na reunião com os demais congregados, com os meus irmãos e irmãs, como se apenas a oração, a pregação, o estudo bíblico, o cumprimento com a paz do Senhor fossem gestos espirituais. E aquilo que eu faço de segunda a sexta, lá no meu trabalho, na minha escola, que eu posso pensar como um não cristão de uma forma secular, porque Deus não está lá e Deus não vai lá. Não, muito pelo contrário. A santificação, se ela abrange todo o nosso ser, então esse testemunho externo que eu dou agora, eu não tenho que dar, não é para a igreja mesmo, não. Não é para vocês que eu tenho que dar o meu testemunho externo. Apesar de que de alguma maneira eu acabo dando por conviver com vocês. Mas é para quem está ali fora, que ainda não foi regenerado. Então, se a santificação ela abrange todo o nosso ser, então as nossas atitudes morais agora, não para sermos santos, mas porque fomos santificados, elas é que serão, digamos assim, o nosso cartão de visita. Elas é que serão o testemunho público, até que a gente tenha uma oportunidade de fato, anunciar o Evangelho claramente para aquelas pessoas. Tem gente que gosta daquela frase do Francisco de Assis, né? Pregue a todo tempo e fora do tempo, se necessário, use palavras. Isso é tertúlia flácida, bovinos adormentalhas mortais, entendeu? Isso é conversa mole para boi dormir. Isso não é pregação do Evangelho. Isso é só testemunho. Pregar o Evangelho é quando você abre a boca e fala que a pessoa é pecadora e fala o que Jesus fez por ela, que ela tem que se arrepender e render-se ao Senhor. É isso que é pregar o Evangelho. Então, quando você está só dando testemunho, isso não é pregar o Evangelho, isso é dar testemunho. Então, primeiro você testemunha. E a partir do seu testemunho, do que as pessoas perceberem em você, elas se abrem então por obra do Espírito para ouvirem a sua proclamação, ouvirem o seu anúncio. Então, a santificação também está embutida aí, não, volto a dizer, para que você seja salvo, mas a santificação está embutida agora como aquela etapa que vai te capacitar, pelo próprio Espírito, evidentemente, a dar sequência no seu papel como igreja, que é a própria evangelização. Amém? Então, eu abro para... Foi um estudo mais curtinho, mais complexo, eu não quis entrar em muitas questões filosóficas, teológicas, a respeito da questão do desejo, do consciente e tal, mas quando a gente estuda de uma forma bastante aprofundada a questão de como o desejo atua em nós, a distinção entre o desejo e a vontade e outras coisas mais, a gente descobre que o processo de santificação é algo muito mais profundo, está muito mais enraizado, e esses simples dizeres, basta você querer parar de pecar, isso é muito simplista, né? Isso não resolve a situação do viciado, isso não resolve a situação de N outras pessoas que passam por diversas situações que precisam ser discipuladas e trabalhadas dentro desse processo de santificação de uma forma misericordiosa, mais aprofundada, mais paciente, para que elas experimentem as mesmas transformações que nós experimentamos. Muito bem, está aberto para pergunta. Pastor, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, pastor, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Quando eu peco, a minha consciência, ela me mostra que eu estou errado. Aí eu queria saber do seguinte, é a minha consciência que me mostra que eu errei, é o Espírito Santo de Deus que age em mim, nesse momento? Qual que é essa diferença da minha consciência?
Porque eu penso assim, se é a minha consciência, existe o pecado inconsciente que a pessoa vai praticar e Deus permite da mesma forma? Bom, querido, quando nós pecamos, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o instrumento que ele usa para isso é a nossa consciência. Porque a Bíblia ensina em Romanos capítulo 2, que o ser humano tem a lei moral de Deus escrita na sua consciência. Então, para aquele que não é regenerado, que ele sente um remorso, sente uma dorzinha na consciência, já é a lei moral de Deus acusando, você errou, você fez errado. Mas no caso do regenerado, você tem esse contato direto da parte de Deus, porque ainda que nosso pecado nos separe de Deus, ele não nos mantém separados de forma absoluta, de forma definitiva. O Espírito sempre volta para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quanto à questão dos pecados inconscientes, é perfeitamente possível. Dá um exemplo. De repente eu estou batendo um papo com o pastor Maxwell. Eu pego e faço uma brincadeira. E o pastor se ofendeu. Ele não me falou nada. E eu nem sei que ofendi o pastor. Mas eu ofendi o pastor. Pequei contra ele. E nem mesmo pedi perdão, porque ele também não me falou que eu pequei contra ele. Então essa é uma forma de pecar sem perceber que pecou. Existem ainda outras circunstâncias, outras situações. Por exemplo, há muitos novos convertidos que ainda cometem certos delitos, certas práticas, que eles só vão aprender que não podem à medida em que eles forem lendo e estudando as Escrituras. Porque não é o fato dele ter entregue a vida dele para Jesus que ele entendeu tudo. Lembra do que eu disse? Você nasceu, agora você precisa ser educado na presença do Senhor. Qual é o processo que te educa? A santificação. Então é evidente que existe a possibilidade de nós cometermos pecados inconscientes. Fora ainda outras questões, como por exemplo, pensamentos não deliberados. Eu não sei se o senhor já teve essa experiência de estar dirigindo, estar numa fila de banco, de repente seu pensamento viaja, o senhor pensa em coisas que o senhor não planejou pensar, e de repente são até coisas ruins. Então, é possível sim, que a gente infelizmente peque inconscientemente. E aí, eu até costumo dizer assim, uma vez eu vi um pastor pregando, eu achei sensacional isso. Se Deus fosse nos cobrar, a rigor, todos os pecados que nós cometemos contra Ele no dia, a gente estava frito. Porque tudo bem que na hora da devocional, do arrependimento, de confessar o nosso pecado, é interessante que a gente confidencie aquilo que nós fizemos. Mas é aquilo que a gente não lembra, ou aquilo que a gente fez inconscientemente e não se deu conta que fez. Ele naturalmente não vai ser confessado. E aí? Então por isso que se chama graça, por isso que se estende a mais do que a nossa simples consciência. Ainda perguntas? Eu achei que esse estudo ia dar mais perguntas, viu? Pode ser, né? Obrigado. Hein, querido? Às vezes foi a qualidade da explicação que eliminou várias dúvidas. Ao contrário que você pensa que ia complicar, você explicou, né? Eu lembrei aqui agora, na sua explicação aqui, de uma frase de Lutero, né, que falou: quando olho para mim mesmo, vejo que é impossível alcançar a salvação. Mas quando eu olho para Cristo, vejo que é impossível perdê-la. Então fica bem assim, dorme mais tranquilo, né? Você quer dizer que não pode perder a salvação? Não perde? É isso. Uma reflexão que eu queria deixar, queridos, para vocês,
sobre essa condição de santificação. Eu não ia falar sobre ela não, mas como a gente está com tempo, é sobre a honestidade que nós devemos ter conosco. É bem verdade que quando nós estamos nesse processo de santificação, por ser um processo inacabado, é bíblico que a glorificação só vai acontecer lá no futuro e o pecado não estará mais em nós. Então nós ainda lutamos contra o pecado. Então às vezes a gente lê Romanos e pensa assim, puxa vida, Paulo fala tanto sobre não estar na prática do pecado, mas eu ainda peco, então eu me sinto mal. Será que eu estou na prática do pecado? A gente precisa distinguir isso, diferenciar isso. Viver na prática do pecado é uma pessoa que é moldada pelo pecado. Ela não só tem os seus desejos moldados pelo pecado, como ela tem o seu dia a dia moldado pelo pecado, de modo que ela nega Deus interinamente, o tempo todo. Ela não quer saber de Deus. É isso que é viver na prática do pecado. É impossível que um regenerado genuíno viva na prática do pecado. O que acontece é que nós ainda lutamos contra a presença do pecado. Como nós ainda lutamos contra a presença do pecado que está em nós, então vai ter dias que a gente talvez vai ter uma vida mais tranquila, resoluta, de oração, de busca ao Senhor. Tem épocas que nós parecemos estar espiritualmente mais fortes, mas também tem épocas que nós somos um caos. Parece que a gente regride, retrocede e fica pior do que antes de nós termos sido regenerados pelo Senhor Jesus. Irritadiços, mal-humorados, chateados, desesperançosos, mas é justamente por isso que ele deixou claro que nenhum ato moral serve para nos santificar. É justamente por essa evidência em nós que fica comprovado que nenhum ato moral serve para nos santificar. Quem nos santifica é o Senhor Jesus através da sua obra. É a intercessão diária, constante do Senhor Jesus. É a intercessão diária, constante do Espírito Santo. Então, naqueles dias em que parece que estamos vivendo momentos de trevas, como o pastor já pregou aqui algumas vezes, né? A noite escura da alma, momentos de angústia, momentos de terror, momentos em que parece que nós estamos repetindo aqueles mesmos pecados, momentos em que a gente fala para nós, às vezes, puxa, parece falta de vergonha na cara, como é possível ainda cair nesses mesmos pecados? Não. Parece contraditório o que eu vou te dizer, mas pelo contrário, isso é consolador para nós, queridos. Até o nosso pecado é usado como instrumento de santificação da parte do Senhor. Quando a gente lê Romanos. Em que sentido que o pecado é usado como instrumento de santificação? Não é que eu tenho a abertura para o tempo todo ficar cometendo pecados. É o contrário. É a consideração que eu devo ter em relação ao verdadeiro arrependimento. O pastor prega sobre isso direto aqui também. O verdadeiro arrependimento, queridos, não tem a ver apenas com o remorso. Talvez para muitas pessoas ele vai começar com o remorso, mas o arrependimento verdadeiro, genuíno, tem a ver com uma profunda tristeza em relação ao próprio Deus, em relação à beleza e à santidade e à pureza do próprio Deus. Nos arrependermos significa termos uma profunda tristeza e uma profunda consciência daquilo que nós fazemos contra a verdade, a beleza, a justiça, a santidade, a pureza de Deus. Ele é a vítima número 1 do nosso pecado, mesmo quando pecamos contra nós mesmos. Ele é a vítima número 1 do nosso pecado. Então, usar o nosso pecado como meio de santificação é no sentido de nos conscientizar. Está vendo? Isso aí que você está fazendo não vale a pena.
Está vendo? Você precisa de mim, porque se você não me tiver, é nessa situação que você estará. Está vendo como é ruim andar longe de mim? Todas as vezes que você anda longe de mim, é nessa situação que você cai. É assim que ele usa o nosso pecado como instrumento didático de santificação sobre a nossa vida. Então, não se frustre pensando que quanto mais você buscar por santificação, menos você vai pecar, porque não é bem assim. Pode ser que alguns atos específicos você deixe de cometer, como por exemplo, você vai parar de fumar, você vai parar de beber, você vai parar de prostituir, mas esses não são os únicos pecados, apesar de que por muitos anos a igreja meio que classificou, mas esses não são os únicos pecados e os mais graves que um cristão comete. Crente, por exemplo, comete um outro pecado trágico, da glutonaria, porque se não pode comer e não pode beber, faz o quê? Come. O pastor uma vez até brincou, né? Falou que nas nossas reuniões aqui, a gente sempre tem que ter um lanchinho, tem que ter um cafezinho e tal, esse negócio. Mas claro, irmãos, ele não está fazendo isso chamando você de glutão não, tá? Pode ficar tranquilos. Então o que a gente precisa entender é isso, que a santidade, apesar de nós respondermos, ela é uma ação interna, transformadora, que vem o tempo todo da parte de Deus. E que não vai mudar o nosso desejo. Isso é muito importante, você precisa ter consciência disso. A busca pela santificação não muda o seu desejo de pecar. Ele estará presente até o dia da glorificação. O que a santificação faz é o que a gente chama de mortificação do velho homem, é te capacitar para a resistência, mesmo sabendo que essa resistência é um processo inacabado. Então, onde exatamente a santificação vai trabalhar se ela não trabalha no desejo? Na consciência. Por isso você vai ter a consciência de que você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar os meios de graça, você tem que congregar, você tem que estar perto uns dos outros, você tem que buscar ajuda pastoral, você precisa servir o reino, porque quando você está o tempo todo envolvido, isso tudo faz parte da consciência, daquele processo de educação que Deus está gerando em você, te tornando um cidadão do reino. Mas o desejo, se em algum momento você parar para procurar ele lá no seu coração, ele vai estar lá. Você só luta contra ele todos os dias. Apesar de que esse exemplo que eu vou dar aqui agora parecer muito chocante, mas eu espero que vocês entendam com maturidade, é semelhante a um alcoólatra. Todos os dias que ele vai para o AA, o que ele fala no final? Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Ele luta todo santo dia para não beber, mas ele tem consciência de que ele é um alcoólatra. Nós lutamos todo santo dia contra o pecado, mas nós temos a consciência de que não somos pecadores. Em algum momento, seja de crise, de ansiedade, o que quer que seja, aquele camarada vai beber, aquele alcoólatra. Infelizmente ele vai fraquejar e tudo, e aí ele vai ter que começar do zero. A mesma coisa é com a gente. Por isso que se chama graça, por isso que é pelo mérito de Cristo, por isso que é pela misericórdia de Deus, por isso que não são por atos morais. O ato moral vem depois como testemunho do que Ele fez por nós. Se a gente tiver essa honestidade conosco, eu sou um pecador que todos os dias luto contra o pecado. Eu lembro que quando eu fiz o encontro com Deus, eu acho legal que eu fiz o pré-encontro, o encontro, o pós-encontro, o reencontro e o desencontro. Foi uma coisa interessante. E aí o pessoal ensinava assim, não, você é um santo que luta contra o pecado. Se eu puder dizer que eu sou um santo do ponto de vista de que eu fui santificado pelo Senhor, então a frase está certa. Mas o que a maioria das pessoas queriam dizer, na verdade, era o seguinte: você é um santo no sentido, ou você tem a capacidade de não pecar mais. Isso me frustrava, bem como frustrava muitas e muitas e muitas outras pessoas que com pouco tempo de igreja se desviavam porque não davam conta
daquele ativismo religioso e daquela postura social de santidade que ninguém segura, ninguém dá conta. Então nós precisamos ser honestos. Qual é a minha honestidade? Eu sou um pecador que luto contra o pecado todo santo dia por obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. O meu desejo está todo dia pedindo para eu pecar contra o Senhor. E todo dia eu tenho que mortificar a carne. O mortificar é nesse sentido de abater, de vencer, de aprisionar. Mas não é o mortificar no sentido de que esse velho homem vai deixar de existir. Porque, como nós já bem vimos, só vai deixar de existir na glorificação. Boa noite, irmãos, a paz. Pastor, pensando aqui, se nós como pecadores somos convencidos, justificados e tal, e lutamos contra o pecado, produzida essa santificação dia após dia, o Senhor agindo em nós e ações, isso vai influenciar o meio onde a gente está, na cultura e tudo, porque se a pessoa evita o pecar porque Deus age nele, tudo na nossa volta vai mudar, as artes, cultura, lidar com dinheiro, etc. Sim, foi o que eu quis dizer no fim do estudo. A santificação no final acaba virando uma ferramenta para que você testemunhe a favor do reino de Deus. Então sua ética, sua postura, suas escolhas no trabalho, na escola, no envolvimento com a família, no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os filhos, tudo muda, porque está tudo pautado na palavra de Deus e nesse processo de santificação. Exatamente. A gente tem até a esperança de que um dia a igreja brasileira contribua para a criação de uma contracultura, né? Uma contracultura. Ainda perguntas, pessoal? Bom, então se a gente não tem mais perguntas, eu vou encerrar o estudo.